Olá pessoal, aqui é o professor Diogo Totti e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo de funções com o tema 2, plano cartesiano. No primeiro vídeo eu comentei com vocês o conceito de função e também falei sobre as formas que uma função pode ser representada, né? E uma delas é o gráfico, não é verdade? O gráfico de uma função, ele tem o modelo a partir do plano cartesiano, que é que nós vamos conversar agora, tá? Então, todo plano cartesiano possui um eixo horizontal, x, chamado de eixo das abscissas, um eixo vertical, y, também chamado de eixo das ordenadas. E eles são perpendiculares entre si. O que significa isso? Eles formam 90 graus, são ângulos retos aqui, tá? À medida que eu tenho dois eixos aqui, eu vou imaginar retas numéricas. Ó. Essa aqui é a reta x, eu tenho para a direita os números positivos, para a esquerda os números negativos, como já era lá quando você estudou a reta numérica no ensino fundamental. E o eixo y, você vai imaginar um termômetro. Tudo que está acima de zero é positivo, tudo que está abaixo de zero é negativo, né? E lógico, eu não preciso nem falar que esses eixos são infinitos, eles vão aumentando de acordo com a necessidade. Bem, e aí, quando a gente traça esses dois eixos, a gente divide, né, em 4 regiões. Ó. A primeira é chamada de primeiro quadrante, aqui segundo, terceiro e quarto. Sempre ó, no sentido anti-horário, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Bem, o encontro dos eixos nós chamamos de origem, beleza? E quando eu vou marcar um ponto no gráfico, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco, nós vamos estar marcando o tal par ordenado. O que é um par ordenado? É um ponto na qual tem um valor de x e um valor de y, tá? Que eu vou localizar no gráfico. Então, a partir de agora, você precisa fixar que sempre o primeiro número refere-se a x e o segundo número refere-se a y. Então, vamos observar de novo os quadrantes aqui. Eu fiz o par ordenado dos sinais com os quadrantes. O primeiro quadrante, olha para o x dele, só pega números positivos. E o y também, por isso que eu botei mais e mais aqui, beleza? O segundo quadrante, ele pega com o x, que é o primeiro, ó, a parte negativa, tá vendo? E com o y, a parte positiva. O terceiro quadrante, ele pega a parte negativa de x e a parte negativa de y. E o quarto quadrante, a parte positiva de x e a parte negativa de y. Ok? Tudo bem. Então, vamos para o primeiro exemplo, né, para ficar mais fácil para quem ainda não entendeu. Localize os pontos no plano cartesiano. Esses são os pontos, tá? Eu já desenhei aqui o eixo. Você pode deixar, na hora de desenhar, você pode colocar, sei lá, do menos 5 até o 5 e tal. Mas às vezes é bom analisar se você não está fazendo muitos números. Por exemplo, eu não fiz o menos 3, porque eu olhando por alto aqui, eu não vi o menos 4, menos 5, então eu parei no menos 3. Eu não preciso passar do 5 se não tem nenhum 6, 7 aqui, por exemplo, tá certo? Então dá uma olhadinha porque o gráfico vai ficar muito grande e sem uso. Então vamos começar aqui com o ponto A, tá? E é importante você pensar o seguinte, o primeiro número é sempre x, o segundo número é sempre y. Então você vai localizar aqui o x, 4 positivo de x está aqui, ó, x, e o 3 positivo de y está aqui. O que vocês vão fazer? Traçar retas. Na verdade, a gente faz tracejado, tá? Porque se a gente ficar desenhando um monte de reta, fica confuso com os eixos. Então, só você fazer os números se encontrarem, tá? Com as retinhas ali tracejadas. Então, vai ficar ponto A, beleza? Vamos lá, ponto B. Quem é x do ponto B? Menos 1. Quem é y do ponto B? 5. Então, x. Cadê o menos 1 do x? Ó, tá aqui. Segura ele. E cadê o 5 do y? Tá ali em cima. Então, esse cara vai encontrar aquele lá de cima. Então, pega a sua régua, traceja até chegar lá em cima. Ok? Aqui nós temos o ponto B, tá? Continuando. X aqui é menos 3, y é menos 2. X menos 3 está aqui. Y menos 2 está aqui embaixo. Então, é só ligar esse nesse. Pega a sua régua, a mesma coisa. Ponto C. Ponto D, x, 2 positivo, ó, x, 2 positivo, y, 5 negativo. 5 negativo está aqui embaixo e o 2 positivo do x está aqui. Então, aqui, né? Ponto D.
Beleza, até aqui nenhum mistério, né? Agora atenção no ponto E. Olha só, quem é x do ponto E? 0. Quem é y do ponto E? 4. Toda vez que a gente encontra o zero, a gente ignora o zero, tá? E a gente olha só para o outro número que não é zero, que nesse caso é o 4, beleza? O 4 pertence a x ou a y? O 4 pertence a y, segundo o par ordenado. Aí você vai procurar o 4 positivo do y, tá aqui. E você vai fazer a bolinha exatamente em cima do traço do número, tá? Ou seja, esse ponto ele está em cima do eixo, ele não está em nenhum quadrante, ele está em cima do eixo. Ponto E. Ponto F, parecido, ó, x é menos 2, y é 0. Esquece o 0, fixa no menos 2. O menos 2 pertence a quem? A x. Cadê o x? Está aqui, corre até o menos 2 e marca em cima dele. Ponto F. Ponto G, 1, né, e 3,5. Então, ponto e vírgula para separar o 1 do 3,5. 1 de x, né? X está aqui, 1 está aqui, ó. 3,5 de y. 3,5 está entre 3 e 4, né? Do y, 3 está aqui, então seria aqui, ó. Como esse número não está aparecendo, eu devo escrevê-lo, tá? Então, ficou 3,5 do y com 1 do x. Então, só ligar esses dois carinhas aqui. Ponto G, y. H, 0 e 0. O que acontece quando é 0 e 0? Você marca no 0. Beleza? Não tem mistério, né? Ele é 0 para todo mundo, então o único local que é 0 para os dois é ali no meio, na origem. Aqui, deixa eu botar aqui só para ficar igual. X é 13 quartos. E agora? Bem, para você entender o que é 13 quartos, você divide 13 por 4. Vai dar 3, 3 vezes 4, 12, sobra 1, põe uma vírgula 0. 10 dividido por 4 dá 2, aqui já dá para ter uma noção, né? Mas vamos terminar. 2 vezes 4, 8, sobra 2, põe um 0. 5 vezes 4, 20 para 20 nada. 3,25 de x. Pode pensar entre 3,2 e 3,3, né? X está aqui, 3,2, 3,3 está por aqui mais ou menos. E aí eu vou ter que anotar aqui o valor que veio lá no meu ponto, hein? 13 quartos. E ele vai se unir a menos 2, né? Aqui eu dei mole, né? Acabei escrevendo aqui. Deixa eu pegar um corretivo, senão vai ficar ruim da gente enxergar. Vamos colocar aqui o 13 quartos na parte de cima, porque esse 13 quartos vai unir o menos 2 que está aqui embaixo. Ele vai fazer isso aqui, ó, tá? Então, como eu acabei escrevendo o número ali, não ia aparecer muito. Então, eu vou escrever aqui em cima, 13 quartos. Sempre você tem que escrever um número que for, né, diferente, tipo 3,5, tá? Tem que escrever aqui, porque quem olha não sabe o que é. Até porque você está fazendo uma coisa meio que por aproximação. E o J, ele é 0 para x e 5 terços para y. Então, você esquece o 0, olha para os 5 terços, né? Vamos fazer a conta aqui dos 5 terços. Ver quanto dá. 1, sobra 2, põe a vírgula 0. 20 por 3 dá 6, 6 vezes 3, 18, sobra 2 de novo, vai dar 0. Isso aqui é uma dízima periódica, né? Vai dar 1,666. Você pode pensar em 1,6 positivo. Então, 0, 1,6 de y. Pô, y está aqui, né? 1,6 seria o quê? Um pouquinho depois do meio. Mas você não pode escrever 1,66, você tem que escrever a fração que veio. 5 terços. E vai marcar em cima dela mesmo. Por quê? Porque é 0 para x e 5 terços para y, você marca em cima do próprio ponto, do próprio valor, tá bom? Bem, vou fazer uma coisa aqui que eu costumo fazer em sala, eu acredito que seja bom para vocês. Que é escrever aqui do lado a localização de cada ponto. Então, vamos lá. O primeiro ponto. Ponto A, ele está aqui nessa região, ó, que era o quê, galera? Primeiro quadrante, não é verdade? Já o ponto B está na segunda região. Segundo quadrante. Lembra que eu falei que a gente olha no sentido anti-horário. O C está no terceiro. O D está aqui no quarto. O E, olha só, o E está em cima do 4, no eixo Y. Então, eu não posso dizer primeiro quadrante nem segundo, porque ele está entre os dois. O que você vai dizer? Você vai falar que ele está em cima do eixo, mas aí não pode escrever eixo Y, né? Vou escrever o nome bonitinho dele. Eixo das ordenadas. Vou deixar abreviado aqui, tá? Você sabe que é ordenado, a gente viu ali atrás.
Já o F, que é do X, ele está aqui no eixo X. Ó. Qual o nome do eixo X? Eixo das abscissas. Já o G está no primeiro quadrante também. O H está aqui no meio. O H, então, ele está onde, galera? Na origem. I, o I está no quarto quadrante. E J, ponto J, está aqui, ó. Cadê? Eu não anotei o J, só marquei o ponto. Tá aqui o J, ó. Dado 5/3. Ele está também no eixo Y, né? Então, ele é eixo das ordenadas. Beleza? Isso é bom porque aí você acaba fixando os nomes, né? Que tem aí para trabalhar. Exemplo 2. Bem, o exemplo 2 é bem tranquilo, é só para a gente escrever as coordenadas de cada ponto. É o contrário, o gráfico está montado e a gente só escreve o par ordenado de cada um. Vamos começar com o ponto A. Lembrando que o par ordenado obedece x na frente e y depois. A, quem é o x do A? Ó, x do A, menos 1 e o y menos 6. Primeiro você olha para a horizontal, depois para a vertical. Temos B? Temos, né? B está aqui. O B está em cima do 4 do x. Então, vou botar aqui 4 do x. E se ele está em cima do eixo, o y é 0. Se ele está em cima do 4 do x, o que sobra, que é o y, é 0. C. Aqui o C, ó, 1 e 2. 1 para x, 2 para y. D. O D está em cima do eixo y. Significa que esse menos 5 aqui não é x. O x é 0. 0 menos 5. Ponto E. 6 de x menos 2 de y. 6 de x menos 2 de y. Vamos ver se tem F. Tem, o F está na origem, né? F, se ele está na origem, ele é o quê? 0, 0. Temos G? Temos 7 para x e 1 para y. Bem, acho que acabou, né? Não tem ponto H não, pelo menos eu não estou vendo. Beleza? Bem fácil. E o último exemplo nós temos aqui. Plote os pontos MNP, em seguida ligue os pontos. Calcule a área da figura formada. Tá, beleza. Então, vamos começar aqui com o ponto M, tá? O ponto M, eu já fiz aqui o eixo também. Normalmente, você tem que desenhar o eixo. E uma coisa que eu esqueci de comentar é o seguinte. Quando você faz o seu eixo, mesmo que você não use a régua para medir os traços, eu fiz a régua aqui, eu usei a régua só para fazer a reta, né? Mas para fazer os traços, eu fui no olho. Mas quem tem um pouco de dificuldade com isso, procure usar uma régua, sei lá, de 1 centímetro em 1 centímetro, ou compra uma folha de papel quadriculado, entendeu? Porque essas distâncias de um número para o outro, elas precisam ser iguais. Senão, se você estiver fazendo uma questão que precisa formar um desenho, como é o caso do estudo das funções mais à frente, você não vai conseguir formar o desenho, justamente pelo problema do seu eixo aí que está mal feito, tá? Bem, então aqui é 1, 2, 3... menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Eu coloquei já de propósito, dei uma olhada, então eu não fiz mais do que isso porque não precisa, tá? Outra coisa, tem gente que gosta, eu mesmo faço isso muitas vezes, de desenhar o gráfico e não colocar os números, e só colocar os números que forem usando, tá? Então, por exemplo, vou usar o M aqui, que tem menos 3, aí eu vou escrever o menos 3 do X e o menos 5 do Y, o resto deixo vazio. Às vezes é até melhor. Se você não for fazer assim, for escrever os números, procura usar os números bem pequenos para não te atrapalhar. Vamos lá, M, X, Y. X é menos 3, ó, Y é menos 5. Então, eu tenho aqui o ponto M. Ponto N. X é 5 positivo e Y é menos 5 também de novo lá embaixo. Então, X é 5 positivo. Ponto P. X é menos 1, Y é 3. P, X é menos 1, ó, menos 1 e o Y lá em cima é 3. Pronto, fizemos aí os nossos 3 pontos. Então, ali diz o seguinte, a gente precisa ligar esses pontos, né? Então, vamos ligar esse ponto para ver o que forma. Tá? Com certeza é um triângulo, né?
só 3 pontos, é um triângulo e não é um triângulo nem um pouco especial, um triângulo qualquer, né? Então, nós temos aqui um triângulo, beleza? Calcule a área da figura formada. Então, calcule a área do triângulo. Nós devemos lembrar que, para a gente calcular a área de um triângulo, nós devemos fazer a base vezes a altura dividido por 2, né? O que é a base do triângulo? Nesse caso aqui, é o meu segmento MN. O que é a altura do meu triângulo? Seria do ponto P até aqui embaixo, né? Se eu descubro isso, eu calculo. Então, vamos lá. Área, base. Gente, se vai do menos 3 até o 5, eu andei 8, não é verdade? Porque do menos 3 até o 0 eu ando 3, do 0 até o 5 eu ando 5. E 3 mais 5, 8. Vezes. A altura vai do menos 5 ao 3 também, né? Quer dizer, na verdade não é diferente, mas o resultado é igual, né? Porque eu ando 3 unidades aqui, 5 unidades aqui, acaba dando 8 do mesmo jeito, né? Então, a altura vale 8. Então, 8 vezes 8, 64. E 64 dividido por 2, 32 unidades de área. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Tá bem prático, o plano cartesiano também não tem mistério, tá? À medida que a gente for fazendo os outros vídeos, vendo os outros vídeos, vocês vão ver que a gente vai precisar, né, usar o plano cartesiano direto, né? Então é importante que o aluno tenha esse domínio, beleza? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, até mais.